Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo e estamos juntos para mais uma aula, a oitava aula do curso da Calculadora Financeira HP12C. E hoje iremos abordar sobre juros simples, certo? Mas antes de nós começarmos os cálculos, nós precisamos entender o que é juros. E aí eu pesquisei e encontrei esse conceito que eu achei bem básico, que eu achei bem sucinto mesmo, que ele fala: o juro é o custo do dinheiro. Ou seja, basicamente é a taxa de juros é o preço que os tomadores de empréstimos pagam aos emprestadores para poderem usar um dinheiro que não é seu. Ou seja, eu peguei o dinheiro de alguém e esse dinheiro ele tem um custo. E qual é o custo dele? É a taxa de juros. Entendido? Então, toda vez que você pegar dinheiro emprestado numa financeira, em um banco, você vai estar pagando um valor. E que valor é esse? É os juros. E os juros, eles vão ser divididos em juros simples e juros compostos. Nessa aula de hoje, iremos trabalhar somente com juros simples, mas na sequência terá a aula de juros compostos, certo? E aí, quando a gente vai fazer esses cálculos, nós temos que entender as variáveis, ou seja, nós temos que entender os valores e a sua aplicação. Então, por exemplo, aqui são todos os itens que nós vamos trabalhar: o C, o N, o J, o I e o M. Pode ser que você tenha estudado na faculdade, no colégio, ou algum curso preparatório, que essas letras sejam outras. Por exemplo, o capital. O capital é o C, né? Só que alguns chamam de P, P de principal. Mas é a mesma coisa, viu pessoal? É só a nomenclatura que é diferente, mas isso não altera em nada. Então, o que é o capital? É o valor que eu peguei emprestado, é o valor inicial. O N, que também em alguns livros você tem ele de T, né? T de tempo. Aqui, na verdade, ele está usando o N, que seria o quê? O período, o prazo. Então, por exemplo, 5 meses. Então, isso é o T. O J é o juro, né? É o valor dos juros. O I é a taxa de juros. E o M é o montante. O que é o montante? É o que eu tinha mais o que rendeu. Então, por exemplo, eu tinha R$ 1.000 na poupança e ganhei e tive uns juros de R$ 100. Então, meu montante quanto é? 1.000 mais o 100. Então, meu montante é 1.100, certo? Antes de nós entrarmos, propriamente dito, na calculadora da HP, eu achei interessante compartilhar com vocês essa tabelazinha, esse bizu, né? Para quem está aprendendo juros simples e às vezes tem dificuldade em decorar a fórmula, é bem simples você utilizando esse método, esse recurso aqui, certo? Então o que, que você faz? Você desenha esse triângulo e você coloca o J, o C, o I e o N, certo? E aí como é que ocorre? Eu quero saber o que é o J, né? Eu quero calcular o J, é os juros. Então, eu tampo o J, sobra o quê? C vezes I vezes N, né? É como muitos professores ficam, o J é igual a sim. Mas se você não tivesse decorado, decora o quê? Decora desenhar o triângulo, cobre o J, aí fica J é igual a C vezes I vezes N, certo? Mas se eu quiser achar o C, o que é que eu faço? Eu tampo o C, C é igual a J, que divide por I vezes N. É simples, né? Ou seja, desenho um triângulo e eu já consigo achar todas as fórmulas para achar o C, para achar o J, para achar o I, para achar o N. E aí, na sequência, eu quero achar o I. Então, o que é que eu faço? Eu cubro o I, sobra o quê? I é igual a J, que multiplica C vezes N. Quero achar o N. Então, cubro o N, sobra o quê? J sobre C vezes I. Fácil? Muito fácil. Então, exercitem, pessoal. Desenhe um triângulo desse, J é igual a C vezes I vezes N. E aí você vai achar exatamente. E o montante, como eu já tinha falado para vocês, é o C mais o J. Lembrando, no C é o principal, né? É o valor inicial, e o J é os juros, certo? Agora vamos, né, realmente para a nossa calculadora. Então, para calcular juros, os simples e os compostos, nós vamos usar essas teclas, né? Essas teclas aqui, ó. Eu tenho o N, que é o número de períodos, que é o prazo, que vai ser, por exemplo, 5 meses, 7 meses, 10 meses.
Eu vou ter o I, que é a taxa de juros. Eu vou ter o PV, que é o C, que é o capital inicial. Eu uso o PMT para quando eu quiser achar prestações. Eu uso o FV quando eu quiser achar o montante, ou seja, o valor futuro. E eu vou apertar o CHS para inverter o sinal. Ou seja, se eu não apertar o CHS, o resultado vai dar negativo. Tudo bem? Vamos praticar que é melhor, né? Então, como juros simples, nós vamos trabalhar primeiramente com esse exemplo. Então, qual o juro produzido por um capital de R$ 2.000 em 4 meses a uma taxa de 9% ao ano? Pessoal, primeira coisa que nós precisamos entender quando a gente trabalha com juros é que a taxa de juros ela tem que estar na mesma grandeza do que o prazo. O que quer dizer isso? Aqui, ó, o prazo ele está mês e a taxa ela está anual. Então eu não consigo fazer esse cálculo. Por quê? Porque se eu for fazer esse cálculo do jeito que aqui está, ele irá apresentar um valor totalmente errado. Porque o prazo vai ser só 4 meses e a taxa é ano. Então eu não posso trabalhar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar os dois na mesma grandeza. Eu tenho que deixar os dois na mesmo tempo, né? Então, como é mais fácil? Qual é que eu tenho que fazer? Não existe uma obrigatoriedade. Você faz o que for mais fácil naquele momento, naquela equação. Por exemplo, aqui. Eu, particularmente, Ricardo, acho mais fácil transformar a taxa anual em mês do que pegar esses 4 meses e transformar ele em ano. É mais complicado. Transformar a taxa anual em mês é mais simples. Porque como é que eu faço? Ora, se a taxa está anual e eu transformar em mês, um ano tem quantos meses? 12. Então, basta eu pegar a taxa, não é? Que é 9%, e dividir ela por 12. Por que 12? Porque é a quantidade de meses que tem no ano. Então, peguei a taxa 9, dividi por 12, eu vou achar quanto? Eu vou achar 0,75% ao mês, certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é isso, transformar ela para a mesma taxa, para a mesma grandeza. Caso contrário, eu vou errar. Feito isso, então eu vou fazer aqui inicialmente, né? Na calculadora convencional, calculadora mesmo, normal, sem precisar da HP. Aí depois nós fazemos pela HP. Então é o seguinte, a fórmula. Eu quero achar o J. Então quanto é a fórmula do J? C vezes I vezes N. Então, eu tenho o J? Não. O J é o que eu quero. Então, por isso que aqui que ele está com interrogação. Quanto é o C? 2.000. O I é a taxa de juros, né? Como eu fiz no slide anterior, 9% ao ano, transformar em mês, 9 que divide por 12, vai dar 0,75. E o N, ele é quanto? 4 meses. Então, basta pegar esses valores. 2.000, que multiplica por 0,75, que multiplica por 4, que divide por 100. Então, o valor deu quanto? R$60. E o montante? É o C mais o J. Então, 2.000 mais 60 vai dar 2.060. É o valor do montante. Deixa eu só colocar aqui. Então, dá quanto esse valor? 2.060. Algum de vocês deve estar se perguntando, de onde foi que saiu esse 100? Pessoal, é porque é bem simples. Porque é o seguinte, quando a gente estuda porcentagem, a gente entende que aquele valor da porcentagem, ele é um valor decimal multiplicado por 100. Então, como é que eu não dividi por 100? Lembre-se que esse valor aqui é porcentagem, ou seja, porcentagem é esse valor multiplicado por 100. Então, como eu não dividi ele aqui por 100, eu coloquei ele aqui simplesmente como porcentagem. Então, quando você termina o cálculo, você divide por 100, certo? Agora, vamos fazer este mesmo cálculo na HP, certo? Eu vou fazer ele, inclusive, de duas formas. Eu vou fazer ele normalmente, naturalmente, né? Sem usar as funções mesmo da HP.
como se fosse uma calculadora normal, e depois irei fazer ele usando as funções da HP. Então, na calculadora normal, como se fosse uma calculadora normal, então seria o quê? 2000, Enter, 0,75 vezes 4 vezes. E aí, divide por 100, certo? Achamos o J. Agora, vamos fazer na HP. Então, na HP, para cálculo de juros simples, ele é um pouquinho mais complexo. Então, por isso que eu estou ensinando os dois métodos. E aí você usa o que você achar melhor. Então, vamos lá. Para HP, zerei a calculadora. Então, 2000, que é o valor inicial, né? CHS PV, o PV corresponde ao valor inicial. Quanto é a taxa de juros? A taxa de juros ela é anual, 9% ao ano. Pessoal, tem um detalhe. Quando eu for fazer cálculo de juros simples na HP, só posso trabalhar se a taxa for anual. Certo? Se não tiver anual, eu tenho que transformar em anual. E como o prazo também tem que ser anual. Então é o seguinte, a taxa, o prazo ele não é 4 meses, certo? Então 4 meses, eles são quantos dias? Eu vou transformar esse prazo em dias. É esse detalhe que a HP exige. A taxa ela tem que ser anual e o prazo ele tem que ser em dias. Então, não são 4 meses? 4 meses não são transformando em dias. Só a mesma coisa que 120 dias, não é? Porque um mês tem 30 dias. E aí eu multiplico por 4, 120. Então, 120. Isso é o quê? É o prazo. E aí eu vou apertar o F. Eu aperto int, que é a mesma função aqui, ó. E aí deu a taxa de juros, que é quanto? R$60. Mas eu quero achar o montante. Então, achar o montante é mais. E aí deu 2.060. Um pouquinho mais complexo, né, pessoal? Então, vamos lá, né? Para a gente poder explicar passo a passo que nós fizemos. Então, F, reg, lembra, para poder zerar a calculadora. Então, 2000, CHS, PV, taxa de juros 9i, lembra que a taxa tem que ser anual. E aí, o prazo ele não é 4 meses, só que para efeito de cálculo na HP, para juros simples, eu tenho que pegar esse prazo e transformar ele em dias. Então, 4 meses é a mesma coisa do que 120 dias. Então, 120N. E, para finalizar, F, Enter, e aí, mais. Ok, pessoal? Então, esse foi um exemplo prático que nós fizemos de juros simples. Eu vou voltar com esse assunto ainda, nós vamos agora trabalhar depois com juros compostos. Vamos trabalhar também com as taxas price e saque de financiamento de imóveis. Então, a gente está entrando em uma parte um pouquinho mais complexa na utilização dessa calculadora. Ok, pessoal? Então, pratiquem. Espero que vocês estejam gostando do vídeo. Deixe os comentários no vídeo. Se tiverem fazer sugestão de algum tema, se porventura ficou alguma dúvida, pode pedir lá, escrever, que a gente faz um novo exemplo. O meu objetivo aqui é justamente esse, é fazer com que esse assunto seja desvendado, que vocês realmente aprendam a utilizar profundamente essa calculadora. Então, pessoal, muito obrigado. Gostou? Deixa uma curtida, repasse para os seus amigos e vamos juntos conhecer um pouco mais sobre essa calculadora. Então, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.